Pessoal, vamos falar sobre resoluções de questões agora. Estamos falando de legislação administrativa, assunto cargos, empregos e funções, criação, extinção e transformação. Estamos na semana número 1, dia 2 da legislação administrativa. Primeira questão: as funções de confiança correspondem a encargos de direção de chefia ou assessoramento. Só podem ser exercidas por titulares de cargos efetivos. Correto? Correto. Onde está previsto isso? No artigo... Eita, vamos tirar esse... Aqui, apaga isso aqui. Volta aqui agora. Está escrito isso aqui no artigo 37. Artigo 37, inciso 5º, ok? Tá aí, ó. As funções de confiança exercida exclusivamente, então, função de confiança exclusivamente por quem? Por servidores de cargo efetivo. Destinam-se apenas as atribuições de quem? De direção, chefia e assessoramento. Exatamente como está aí, então, portanto, está correto o nosso item. Item 2. No serviço público são dois os tipos de vínculo empregatício, o estatutário e o seletista. Na realidade são o que? São 3. Por quê? Temos o que? O estatutário, temos o seletista e temos o temporário. Então são 3. A única diferença entre eles, que está falando aqui entre o estatutário e o seletista, é que no ingresso do estatutário são admitidos por concurso. Então está dizendo que aqui são por concurso no estatutário. E no caso dos seletistas são processos de recrutamento e seleção. Não, também são por concurso público. Então 2 erros nós encontramos nessa questão aí. Então, ó, 3 estatutários temporários, os temporários são ok. Questão número 3. A aprovação no referido concurso de João passará a ocupar um cargo público efetivo, sob o regime jurídico único de servidores públicos civis. Vamos ver? João, após a aprovação do concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o cargo, o quadro de entidade de administração pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Então, direito privado, aqui não pode ser quem? Cargo público. Vamos pegar lá de cima lá. Direito privado é regido pela CLT. Perfeito? Questão número 4. Na administração pública, os cidadãos elegem os agentes responsáveis pela direção. Não. A direção máxima do órgão aí é o que? Elegida pelo chefe do executivo. Exemplo, ministros são elegidos pelo chefe do executivo. Abaixo dele vai ter aí livre nomeações, livres exonerações. Quem vão ser? Seus respectivos chefes. Então não são os cidadãos aí. Questão número 5. O servidor ocupante de cargo de comissão pode ser exonerado a qualquer tempo ou qualquer momento, independente de motivação. Cargo de comissão, qual é a regra? Livre. Que? Nomeação. E o que? Livre exoneração. Então, correto? Correto. Opa! Vamos ver. Pode ser exonerado a qualquer momento, independente disso. Correto. Questão 6. O ocupante de cargo vitalício só pode perder o cargo mediante regular processo judicial com sentença transitada em julgado. Correto? Correto. Então isso daí é a vitalicidade, é um grau maior aí de estabilidade, entre aspas, aí do membro
do Ministério Público, um juiz, ele vai estar desempenhando uma função aí que exige maior autonomia funcional. Então, em troca disso, ele vai ter uma maior estabilidade no seu cargo, ok? E essa estabilidade é o que? Entre aspas, estabilidade, chama-se vitalicidade. Então, são vitalícios os cargos de previsão constitucional. Depois adquirida a vitalicidade, a perda do cargo só pode ser decretada por meio de processo judicial com sentença transitada em julgado. Então, nota que na Constituição Federal ela traz um rol taxativo de cargos que têm a vitalicidade, que são vitalícios, ou seja, não pode uma Constituição estadual ampliar, como foi o caso aí que tentaram ampliar aí no DF aí, para delegado, para defensor. Então, foi declarado inconstitucional. Na Constituição Federal, fala que são os ministros de tribunais de contas são vitalícios, de cargos vitalícios. Então, por simetria, pelo Estado também são vitalícios. Então, por isso que o STF reconheceu que, em caráter cautelar, a incompetência da Câmara Legislativa lá do Rio de Janeiro em processar e julgar crimes de responsabilidade. Aqui, ó, ele mudou sozinho aqui. Responsabilidade dos membros de Corte de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a necessidade de sentença judicial transitada em julgada para a decretação da perda do cargo. O que significa isso? Significa que a incompetência da Câmara Legislativa, eles não poderiam processar e julgar aí o pessoal aí da Corte de Contas, porque eles têm um cargo vitalício, ok? Então só perde por sentença transitada em julgado. Perfeito. Questão 7. Destina-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento às funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, bem como cargos em comissão. Então, destinam-se apenas atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quem? Funções de confiança. E quem mais? E os cargos comissionados. Perfeito? Perfeito. A serem preenchido por servidores de carreira nos casos e nas condições e percentuais de mínimos previstos em lei. Ou seja, está trazendo a literalidade aí do artigo 37, inciso 5º. Perfeito? Então, correta a questão. Questão 8, tomar uma atenção especial aí, porque a função pública compreende o conjunto de atribuições conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, razão pela qual ou porque não é exercida por servidores temporários. Servidores temporários, servidores temporários não possuem o quê? O que eles não possuem? Cargos. Não possuem o quê? Empregos. Servidores temporários, eles desempenham o quê? Desempenho funções públicas, ok? Então, a função pública ela é exercida por temporários, então não invalida a questão. Questão número 9. A exoneração dos ocupantes de cargo em comissão deve ser o que? Motivada, respeitando o contraditório e ampla defesa. E aí, certo ou errado? Não. A exoneração de cargo em confiança ou cargo em comissão, cargo comissionado também chamado, ele independe de motivação. Por quê? É o tal do ad nutum, livre nomeação e livre exoneração.
Agora, eu posso motivar? Sim, posso. Agora, se eu motivar, ocorre que a vinculação à motivação. O que significa isso? Significa dizer que se for constatado que a motivação ela é inexistente, então a exoneração também vai ser inválida, ok? Então não precisa ser motivada. Questão 10. Os cargos em comissão e funções de confiança relacionam exclusivamente as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Perfeito. Olha, as funções e os cargos em comissão destinam que exclusivamente ou apenas aqui atribuições, direção, chefia e assessoramento. Perfeito. Questão número 11. Questão número 11 eu classifiquei como a mais difícil de todas que nós temos aqui, porque ele exigia um pouquinho mais do candidato, mas com bom senso até poderia acertar. Olha só, o cargo de dirigente de uma empresa pública, então dirigente ou de uma sociedade de economia mista, é regido pela CLT. E aí, meu povo, é ou não é? Primeiro ponto, ele é regido pela 8.112? Não, porque empresa pública e sociedade de economia mista são regidos pelo regime jurídico de direito público? Não, eles são regidos pelo direito privado. Primeiro ponto, regime de direito privado, então vai seguir as regras do direito privado, então seguiria em tese quem? A CLT, perfeito? Perfeito. Mas o caso de cargo de dirigente, não, o cargo de dirigente ele vai seguir esta lei aqui, ó, a lei 6.404 de 74. Então, o dirigente deixa de ser regido pela CLT durante o exercício de sua função nas sociedades autônomas, como é o caso da sociedade de economia mista, o regime de trabalho é da 6.404. O que é importante também, porque eu classifiquei como hard e como difícil essa questão, por causa desse motivo e o outro que o examinador às vezes tende a querer enganar ao candidato. O que ele faz? Ele coloca aqui um nome fictício, por exemplo, João, e aí coloca que João ele é um empregado público, certo? De uma empresa ou de uma sociedade de economia mista. Ele é um empregado público e aí ele não coloca que ele é regido pela CLT, certo? Para você deixar a casca de banana para você. Então ele fala, João é empregado público da sociedade de economia mista, foi nomeado ao cargo de dirigente da empresa estatal X, ok? Nesse caso, o João é regido pela CLT, e agora o cara pensa assim, lógico que é porque ele é empregado público, ele é regido pela CLT. Não, porque agora ele está no cargo de dirigente. Enquanto ele estiver no cargo de dirigente, ele vai deixar de ser regido pela CLT. Então essa questão aqui ela pode desdobrar numa questão que vai derrubar muita gente, perfeito? Então cuida com essa questão aí. Questão número 12. A promulgação da Constituição Federal, foram extintos os denominados cargos vitalícios? Mentira, não foram extintos. Inclusive ela que traz o rol, e esse rol é taxativo, ou seja, só pode ter cargos vitalícios os cargos que estão previstos na Constituição Federal. Então está incorreta a nossa questão. Questão número 13, cuidado com ela, porque ao contrário das empresas públicas, em que o regime de pessoal é híbrido, a gente já fala sobre isso, sendo permitida a vinculação de agentes tanto sob regime seletista quanto estatutário. Aqui já está aqui a resposta, por isso que é híbrido, tem dois regimes. Na sociedade de economia mista, o vínculo jurídico que se firma é exclusivamente contratual sob a égide da consolidação das leis do trabalho. Então o que ele está dizendo? Que no caso das empresas públicas eu posso ter quem? Estatutário? Resposta, posso ou não posso? Resposta, não, somente seletista. Então, ao contrário das empresas públicas em que o regime de pessoal é híbrido, não é híbrido. Então, está incorreta a nossa questão.
Questão 14. Aqui eu coloquei um aplauso para o examinador, dar um crédito para ele. As funções de confiança não se confundem com os cargos em comissão. Perfeito? Sim. Visto que estes, os cargos em comissão, são ocupados transitoriamente, sem a necessidade de concurso, e aquelas só podem ser titularizadas aí a servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. Certo? Certo. Função de confiança. Somente ocupantes de cargos efetivos. Cargo comissionado pode ser ocupado sem a necessidade de possuir, da pessoa possuir, certo? Da pessoa possuir cargo efetivo. Então, pode ser ocupado, ou seja, pode ser ocupado, como também não pode ser que não seja ocupado, porque isso daí é de livre nomeação, livre exoneração. Agora, tem percentuais mínimos. Se não forem obedecidos percentuais mínimos, esses cargos eles não são ocupados por por pessoas sem o cargo efetivo, ok? Então, os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira em percentuais mínimos. Então, normalmente aí vai ter aí o último governo aí, o chefe do executivo, ele aumentou o percentual mínimo aí para os DAS 4 e 5 na esplanada, e outros abaixo 75% tem que ser ocupado por servidor de carreira, perfeito? Então tem esses percentuais devem ser obedecidos. E por fim nós temos a questão número 15. Ele vai falar aqui que considere que a União, mediante decreto, cria uma secretaria vinculada ao Ministério dos Esportes, por prazo de extinção definido com competência para atuar nos grandes eventos esportivos que ocorrerão no Brasil nos próximos anos. Com base na situação hipotética, julgue o item subsequente. Como nós estávamos falando lá do artigo do decreto autônomo, eu ia falar para vocês exatamente o que está escrito no comando dessa questão, mas eu optei por não falar para vocês, para que vocês não se confundissem, para que evitassem que vocês fossem errar questões fáceis, porque eu estaria trazendo um complemento, um aprofundamento de algo que não seria tão trivial. Esse algo não trivial que está escrito aqui. Então veja, o que eu vou falar para você aqui. Constituição Federal. Depois nós temos lá os órgãos independentes, depois nós temos os órgãos autônomos. Depois a gente vai ter lá por exemplo, aqui embaixo os órgãos subalternos. O que eu estou colocando aqui para vocês? Lá no artigo 84, quando eu falo do decreto autônomo, lá no inciso 6º, ele vai falar que que o decreto autônomo poderá ser utilizado para duas coisas, lembra? Primeiro, extinção de cargos, quando o quê? Cargos públicos, quando o quê? Quando vazios, quando vagos, perfeito? E o outro era para organização e funcionamento da administração pública federal, qual é a condição? Duas, não implicasse em aumento de despesa. 2, nem criação ou extinção de órgão. Aquela extinção de órgão significa isso aqui, eu não posso por decreto extinguir quem? Por exemplo, uma presidência da república, por exemplo,
um ministério aí do planejamento. Então eu não posso por decreto extinguir eles e nem criar. Então vou colocar aqui criar ou extinguir aí esses órgãos. Então veja que a regra, caiu na tua prova, é a regra, eu não posso criar por decreto nem extinguir por decreto um órgão, perfeito? Aqui ele está falando quem? Sobre os órgãos abaixo aqui, órgãos subalternos ou dirigentes. Então aqui nesse caso aqui eu posso criar? Posso. Um exemplo, então, nós temos aqui a Presidência da República, que é o órgão independente, depois nós temos lá o Ministério. Aí aqui abaixo do Ministério tem a Secretaria, Secretaria 1, Secretaria 2, Secretaria 3. Eu posso extinguir essa secretaria e criar uma Secretaria 4 por decreto? Posso. Qual é a condição? Eu não posso aumentar a despesa por decreto. Então, os DAS que estão aqui, eu reutilizo, aproveito eles aqui. Posso fazer isso? Posso. Então, eu estou só o quê? Organizando, organização e funcionamento do meu órgão, percebe? Percebe que não está ocorrendo que é uma extinção de um ministério, estou criando dentro dele uma secretaria, um órgão ali dentro. Então, eu não falei naquela época, agora você já está até mais maduro para poder entender isso daí, certo? Então, não posso criar por decreto ou extinguir órgãos quando forem o que? Na regra, quando ele trouxer a regra aí. Bem, dito isso, nós vamos para a questão agora. Independente do caráter transitório da secretaria, será vedada a criação de cargos de provimento em comissão para exercício de atribuições eminentemente técnicas. Correto? Correto. Por que está correto? De novo, artigo 37, inciso 5º, vai falar que as funções de confiança ou os cargos em comissão, eles destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, item corretíssimo. O que nós tínhamos para falar nessa aula era isso. Um abraço e até a próxima.